O tema da nossa mensagem hoje, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versos 15 a 18. E o tema, a missão que Jesus entregou à sua igreja. Quando nós falamos para uma pessoa, abordamos uma pessoa nas ruas, no supermercado, e a gente começa a falar de Deus, e a gente começa a falar de Jesus, qual é a primeira pergunta que a pessoa faz? Qual é a sua igreja? Hoje há tantas coisas, tanta confusão, e o diabo se aproveita disso para fazer dessa confusão uma desculpa para muitos não quererem saber de Deus. O que é igreja? Sabemos que aqui chamamos de igreja, mas aqui é só um salão. Igreja somos nós. Igreja, no original, significa chamados para fora. E a gente insiste em chamar para dentro. Não é? Mas eu preciso entender esse conceito de igreja. A igreja existe para adorar a Deus, para a comunhão dos irmãos, para ensino da palavra. Mas aqui nós temos que aprender a obedecer a ordem máxima de Jesus, que é não ficar aqui, é ir para os perdidos. Eu não sei se você sabia, mas nunca se matou tantos cristãos como nos dias de hoje. A Nigéria está aniquilando os cristãos. É uma coisa terrível. O que nós temos que fazer? Simples. Obedecer. Então nós vamos ver nesse texto uma ordem que não dá para a gente fazer de conta que não é conosco. Não tem nenhuma justificativa para não obedecermos. Esse é o trabalho permanente da igreja. Nós como igreja, a igreja espalhada pela face da terra, principalmente nós aqui do Brasil, infelizmente, nós copiamos as ondas do evangelho lá de fora. Agora estamos fazendo assim, a igreja brasileira começa a copiar. E é isso, é aquilo outro, é aquilo outro. E obedecer que é bom? Nada. Então nós vamos ver que, em primeiro lugar, essa ordem de Jesus se define como uma missão que é para todos. Olha ali, verso 15. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. E ali no final, a toda criatura. Eu pergunto, a igreja dos nossos dias tem cumprido com esse mandamento? Não. Daqui uns dias vai se inaugurar ali em frente do céu, do postinho lá, mais uma igreja na nossa região. Tá bonito lá. E existem inúmeros lugares na nação brasileira que o povo ainda não foi alcançado. Cerca de 120 tribos indígenas no Brasil nunca tiveram e continuam sem missionários, pregadores do Evangelho. Temos os quilombolas, temos a comunidade cigana não alcançada, os ribeirinhos, ali na região norte do Brasil, Manaus e Belém, é um longo percurso de rio, existem milhares e centenas de milhares de comunidades de ribeirinhos que nunca ouviram falar de Jesus.
Sabe o que é isso? Se você chegar lá, parar com o seu barquinho, que só chega de barco, você conhece Jesus, vai sair ali um caiçara e vai falar, não, ele não é daqui da região, nunca ouvi falar. Nos nossos dias. Então, nós precisamos entender que essa missão, esse trabalho, ela é para todos. E começa aqui a ordem de Jesus falando, ide. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que sair lá no Amazonas? Se Deus mandar. Mas você também deve sair da sua casa e ir no vizinho da frente, no vizinho do lado, na fila de supermercado, em vez de ficar reclamando do preço das coisas, apresenta Jesus. Temos tantas oportunidades, amados. E é para todos. Agora, dentro da igreja, Deus chama alguns para serem apóstolos. O conceito de apóstolos hoje está deturpado. Pensa que é uma categoria do maioral. Não, apóstolo, apostoléu, em grego, significa enviado. É um missionário. No latim, missionários. Então é aquele que vai. São todos missionários? Depende. Todos têm que pregar o evangelho? Sim. Mas aonde vai pregar? Depende do chamado de Deus. Cada um de nós temos lugares onde o missionário nunca vai chegar. Você vai ser o representante de Deus ali. Não é? O Jonas trabalha ali no Elissa. Graças a Deus abriu-se a porta e a gente tem ido 2 vezes por mês. Esse mês vamos 3 vezes pregar o evangelho ali. Já nasceu uma célula ali, como chamam hoje em dia, né? Todos os dias tem pregação ali. E graças a Deus. Mas ele vai ter contato com alguns enfermos ali que não vão na reunião. Eu não posso chegar lá, né, e falar, vim aqui visitar fulano de tal. Aquele vizinho teu, eu não conheço. Mas você pode falar para ele, bom dia, vizinho. Deus te abençoe. É para todos. O evangelho não pode ficar preso dentro das 4 paredes. As igrejas têm perdido a responsabilidade e a visão de que aqui a gente vem, a gente se alimenta, a gente aprende, a gente tem comunhão, a gente adora a Deus, a gente canta, a gente se alegra, a gente toma um cafezinho e etc, etc, etc. Mas a missão é lá fora. Quantos daqui têm maridos, esposas, filhos que ainda não são do Senhor? Eu vou chegar lá hoje, eu vou. Não. Começa orando. Começa declarando o amor de Jesus. Mulher, você sabe a comidinha que o seu marido gosta? Faz para ele aquela comidinha. Em vez de ficar gotejando, né? Fala, olha, eu estava orando e eu senti vontade de fazer essa comidinha para você, querido. O marido, ou o contrário, né? Vai pensar assim, aquele marido que a mulher há 6 meses pediu para trocar a lâmpada, ainda não trocou. Não é? Fala assim, olha, hoje eu acordei, estava orando, e Deus colocou no meu coração, vou trocar a lâmpada para você. O cônjuge vai olhar e falar assim, nossa, esse Deus é bom. Esse Jesus é bom, um pratinho de comida, um cafezinho que eu não estava esperando. Começamos dentro de casa, mas a nossa responsabilidade é até o final do mundo. Aonde houver um povo não alcançado, a igreja não pode parar. O campo missionário é o mundo inteiro.
E todos nós que aceitamos Jesus temos o compromisso de fazer Deus conhecido a todas as nações. Imagina você o pecado sendo uma enfermidade. Aí você vai ao médico, o médico receita, você compra o remédio na farmácia ou pega no postinho, aí você chega na sua casa e coloca lá no armário. Aí passa um mês e fala, comprei o remédio e não está adiantando nada. Mas você não tomou. A mesma coisa é o Evangelho, é o remédio de Deus para as nações. Queridos, se você está esperando que esses líderes mundiais coloquem paz no Brasil, desculpa de falar, mas você vai se decepcionar. Somente o príncipe da paz, quem é ele? Jesus. Só ele que pode. Então não vamos ficar com essas expectativas, porque vão frustrar. Vamos olhar para Jesus. Vamos orar pelos líderes mundiais, pelos líderes da nossa nação. Vamos abençoá-los no nome de Jesus. E vamos tirar o remédio da prateleira. O sangue de Jesus tem poder. O segundo ponto da nossa mensagem, vimos aqui que é para todos. E qual é a mensagem? A mensagem é o Evangelho. Olha lá o que está escrito. Ide por todo o mundo e pregai o quê? O Evangelho. Eu não preciso inventar a pregação. Já está na Bíblia. Hoje a gente vê cada pregação que eu falo, Jesus tenha misericórdia. Eles misturam sociologia, filosofia, psicologia. Os pastores têm se tornado coaches. Não tem o que pregar? Não inventa, lê a Bíblia. O que está escrito aqui é para pregar o Evangelho. O que é Evangelho? Sabe o que quer dizer Evangelho? Boas novas ou boas notícias. Quais são essas boas notícias? Antes, quem governava era Satanás. Ele nunca chegou e nunca vai chegar a ser rei, ele é príncipe das trevas. Agora chegou Jesus. Lá na cruz, ele morreu para te libertar das garras do diabo. Em Jesus, agora você pode se ver livre de tudo aquilo que está enfeiando a sua vida. Ele já pagou o preço. E Jesus morreu não só para nós crentes cristãos, ele morreu por todos. Só que uns aceitam, recebem o remédio e outros não. Então é para pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não estamos aqui para divulgar opiniões. Eu acho que é a minha, eu acho que é essa denominação, eu acho que... Não, eu estou aqui para pregar o Evangelho, a boa notícia. E o que o Evangelho anuncia? Primeira coisa, o pecado do homem. Não tem como pregar o Evangelho sem falar da perdição do homem. Por quê? Senão você vai falar, você precisa ser salvo. A pessoa pensa assim, ser salvo? Do quê? Você é pecador? Eu não, nunca roubei, nunca matei, nunca isso, aquilo outro, e ela pensa que está tudo bem. E aí vem uns e falam assim, não, lá no final Deus é amor, pode ficar tranquilo que Ele vai dar um jeitinho para você. Né? Afinal, Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro. E lá no final não vai ter jeitinho. Eu preciso pregar que o homem é pecador. Mas, logo a seguir, eu prego que Deus é amor, que Deus ama. Eu anuncio a morte e a ressurreição de Jesus. Ele morreu por você, por mim.
E depois eu falo para a pessoa, a maneira de você encontrar uma melhora na sua vida, salvação para a eternidade, é se você se arrepender. O que é arrependimento? Mudança de mente, metanoia. Muda. Estávamos conversando agora há pouco ali no café sobre antigos vícios. Fumar, por exemplo. A pessoa tenta e não consegue parar. Aí vem Jesus, você recebe Jesus, você se arrepende, Ele te livra. Ele te faz vencer. Ele te dá uma nova vida. Não é você, não é mérito seu. E nós anunciamos também que a salvação é pela graça. Não é porque você deu oferta. Porque tem pastores que estão se aproveitando. Olha, a oferta de tanto. Você sabia que tem gente que vende terreno no céu até os dias de hoje? Agência Imobiliária Celestial. Você quer ir para o céu? Vendo o terreno para você. 12 por 12, lá no céu. Salafrários, mentirosos, enganadores. Se você não der uma oferta hoje, você não vai ser abençoado. Deus não nos abençoa por darmos ou não darmos oferta. Ele nos abençoa porque Ele é abençoador. Amém? Então é esse o Evangelho. Agora, hoje em dia, as pessoas, as igrejas, pensam que é a metodologia que vai fazer a pessoa nascer de novo. Metodologia pode ser usado, não é? Mas não é a metodologia, é o Evangelho, é a boa notícia. Em terceiro lugar, nós vamos aprender nesse texto que a decisão é pessoal. A decisão é pessoal. Ali está escrito, quem crê e for batizado. Eu quero parar aqui um pouquinho. Algumas pessoas têm dúvidas. Ah, pastor, mas o batismo de criança é bíblico ou não é? Olha o que Jesus disse, quem crê e for batizado. O bebezinho crê? Não. Então, primeiro eu ouço a mensagem, há um confronto com o meu pecado, eu reconheço o que Jesus fez, eu me arrependo, eu passo a acreditar. Aí vem o segundo passo, vai ser batizado. Outra coisinha que eu quero falar aqui. Muitas igrejas, a maior parte das igrejas tradicionais, dizem que o batismo é um ato simbólico. Aonde está aqui na Bíblia que o batismo é simbólico? Não tem. O batismo é uma realidade. Eu estava vivo para o pecado, eu desço as águas, confessando Jesus como meu Senhor, meu Salvador, e eu morro para a velha natureza. Agora eu nasço em Cristo Jesus para uma nova vida. É uma loucura isso. Você anda por aí, as pessoas sem Cristo. Você já foi no enterro de uma pessoa, de uma família sem Cristo? Desespero, tá certo, desespero, porque não sabem o que vai acontecer. E se souberem, e o ente querido que faleceu não tinha Cristo, é mais difícil ainda. Mas e para nós? O Sidney costuma dizer, foi promovido. E a gente fica com tanto medo da morte. E a maior promoção que a gente tem aqui, a gente foi para o céu, morar junto de Jesus para todos sempre. Aleluia! Mas a decisão é pessoal. O meu pai e a minha mãe não podem decidir por mim. Eu não posso decidir pelos meus filhos. Eu posso e devo falar a mensagem e fazer um apelo. O primeiro ministério, seu pai que está aqui, seu marido que está aqui, é lá na sua casa. É orar com seus filhos, é levá-los a Cristo Jesus. Eu devo ter sido muito chato
quando os meus filhos eram pequenos. Porque eu volta e meia estava falando, você já aceitou Jesus? Você precisa aceitar Jesus, tal. Um dia, 15 de novembro, nós estávamos na comunidade, e a Sara querendo ser batizada nas águas, eu ainda relutando. Aí eu fiquei sabendo, nós estávamos lá na comunidade em oração, e eu fiquei sabendo de que ela já era batizada com o Espírito Santo. Eu fiquei envergonhado. Sabe quando você quer fazer a coisa certinha, mas aí você fica até muito chato por causa disso? Martinho, pastor de Moçambique, estava aqui. Naquela tarde fomos ali à casa do Cid, na piscina, e fizemos o batismo. A decisão é dela, não é minha. O que eu posso fazer é pregar, evangelizar, discipular, orar, mas os nossos filhos precisam decidir por Jesus. Nós ficamos felizes, fazemos festas quando os nossos filhos entram no maior antro que podemos encontrar hoje, que são as faculdades, as universidades. Ninho de Satanás. Entra numa para você ver como é que está. O que estão pregando lá, o que estão ensinando lá. Filho, neto da Dona Maria, lembra da Maria? Acho que não chegou a um mês de faculdade, né? Já voltou falando, esse negócio de Deus, já começou a duvidar. Nem um mês. O trabalho é nosso, é dia a dia, ali em casa. Eu não estou falando para ninguém fazer faculdade, mas nós temos que preparar os nossos filhos para esses lugares. Porque se eles foram verdadeiramente crentes, vão fazer chacota, vão fazer de tudo. A decisão é pessoal. A salvação é individual. E aqui nos mostra claramente 2 caminhos somente, não tem outro. O que Jesus disse? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Só há essas 2 possibilidades. Quem crer é salvo e quem não crer é condenado. Mas eu já ouvi gente falando assim, mas a minha avózinha era tão boazinha. Creia em Jesus. É muito sério isso, irmãos. Se entendêssemos a seriedade disso, nós começaríamos a chorar pelas pessoas que nós amamos aos pés de Jesus, pedindo para Ele misericórdia, Senhor. Porque o fim sem Cristo é triste. Ninguém é salvo pela religião, falsa religião, pela família, pelas boas obras, mas é salvo somente pela fé em Jesus. E o 4º e último ponto. Aqui é o meu maior problema, irmãos. O poder acompanha os que creem. Olha o que Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Não sou eu que estou falando, é Jesus. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos aqui creem em Jesus, de todo o coração? Fala assim, eu dou minha vida por Jesus. Então esses sinais é para acompanhar a nós. Por que nós, igreja, não falo só de nós aqui, mas por que o poder de Deus não é manifesto mais? Quais sinais? Em meu nome. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Não é em nome do pastor, não é em nome do santo, da santa, é em nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. Ele nos deixou o nome dele. Imagina você, a pessoa mais rica do mundo, pegando um cartão bancário, falando, olha, esse cartão aqui é ilimitado. Toma. Aí você vai no Boni. Pode usar do jeito que você quiser. Aí você pega o cartão, vai no Boni. Aí você começa a olhar os produtos.
vou levar esse daqui. Mas aquele ali está 12 centavos mais barato, acho que eu vou levar esse daqui. Irmãos, está escrito. Como que a gente vai fazer missão sem poder? Você chega lá no campo missionário, em determinados campos, eles procuram um missionário para tudo. Para tudo. Não é? Tem lá um parente que está doente. Eles vão lá no missionário, tem remedinho? O que pode fazer missionário? Pode missionário. Agora, se a gente vai para o campo sem poder, é a mesma coisa, e é pior ainda, de você ir lá naquele, como é que chama aquele, onde passam os navios, que está bloqueado ali pelo Irã? Ali no estreito, no fronte de batalha, com uma espingardinha de pressão. Ou muitas vezes sem nenhuma, com estilingue. Ou sem nada nas mãos. Queridos, fazer missão, ser igreja, sem o poder de Deus, é difícil, é triste, é impossível. Porque a gente está falando de algo sobrenatural, mas a gente está vivendo limitado no natural. E aí a gente prega para uma pessoa, é possível, tudo é possível para o que crê, mas a gente não está vendo o milagre. A gente não está vendo a cura. Eu lembro, há tempo atrás, manifestações demoníacas. Hoje parece que não tem mais possessão. O diabo, ele não é burro. Ele se transforma para enganar, para iludir, para matar, para roubar, para destruir. E como que a gente vai enfrentar na nossa força? Você sente forte para? Precisamos, amados, nesses dias, mais do que nunca, ir até Deus, até Jesus e falar: Senhor, esses sinais não estão me acompanhando. E eu preciso desses sinais. Daqui a pouco nós vamos orar com Eza e Cristina, se eles forem no poder deles. Por isso que a gente vê tantos missionários estourados, porque eles tentam guerrear na força deles e não conseguem. Frustra. Saímos uma vez, eu, Miriam, Daniel, estava aprendendo a andar. Um senhor comprou um motorhome, fomos com uma senhora que nunca tínhamos visto, pegamos ela em São Paulo e mais uma moça da igreja, rumo a Triunfo. Vimos coisas ali, enfrentamos coisas ali. Nós fomos para lá porque essa mulher de São Paulo, crente em Jesus, parente de... O irmão dela congregava conosco, já é falecido. E ela leu no Estadão, lembra quando o jornal Domingo vinha dessa grossura, cheio de anúncios de aluguel, etc, etc. E ela leu lá no meio, ela viu uma notícia de que lá nessa cidade de Triunfo, um senhorzinho idoso vivia numa cela acorrentado. E quando ela viu, ela ficou impactada e ela começou a orar. E Deus mostrou para ela que não era loucura mental, problema mental, era possessão demoníaca. E essa senhora escreveu ali em São Paulo uma carta. E ela escreveu assim: há algum crente da cidade de Triunfo. E mandou. Cidadezinha minúscula, carteiro pegou, é Dona Costa, como é que chama? Maria do Socorro.
O carteiro pegou, a dona Maria Socorro é crente. Levou para ela. Nós marcamos uma viagem para lá. Quantos dias? Não sei quantos dias de viagem. 5 dias. O motorista, dono do motorhome, 4h30, 5 horas já estava andando. Nesse meio tempo, o pastor foi visitar. E esse homem que vivia prisioneiro foi liberto. Foi liberto das garras de Satanás e foi salvo. Nós já tínhamos marcado a viagem e fomos para lá. Aconteceram coisas tremendas nessa viagem. Mas ficamos sabendo de um outro personagem lá que estava nas mesmas situações. Emprestamos 2 bicicletas e fomos até uma fazenda. O senhor que estava comigo, eu fui meio devagar. Ele teve insolação, um calor terrível. Chegamos lá, a família estava nos esperando. Família grande. Fomos ali na cela. Aquele homem, acho que maior que eu, totalmente nu. Não comia, não bebia, não dormia, gritava. Nós chegamos. Somos crentes em Jesus. E começamos. A gente pensa, né, que os espíritos são surdos e a gente pensa que se a gente gritar mais alto que eles vão embora. E o senhor que estava comigo quis fotografar para mostrar, né, para a igreja. Graças a Deus queimaram todas as fotos. E aquela pessoa ali endemoniada olhava para mim e dava risada na minha cara. Falei, Jesus. Saí, fui embaixo de uma árvore e meio choroso disse para Deus, Deus, nós viemos lá de Curitiba para cá e chega aqui, nós não conseguimos libertar um homem. Eu fui repreendido pelo Espírito Santo. Eu estava mais preocupado com a reputação de chegar aqui e falar do que com o homem possesso. Voltei ali e pedi para todos irem embora. Tinha a casa da fazenda, eles foram, eu fiquei sozinho com aquele homem. E Deus, o Espírito Santo me disse, fala para ele sobre o amor de Deus. Eu parei de gritar, de expulsar, de berrar. E comecei a falar do amor de Jesus. Aquele homem se acalmou, sentou. Eu fiz uma oração das mais simples que eu já fiz na minha vida. Expulsando o demônio daquele homem de uma maneira tranquila, sem gritar, mas com compaixão e usando o nome de Jesus. Aí fomos para a casa do fazendeiro, aí eu preguei o evangelho e todos ali aceitaram Jesus e fomos embora. Um dia antes da noite que antecedeu a nossa saída de lá, os familiares daquele homem vieram nos visitar e falando que ele estava livre, vestindo, comendo, dormindo. Quem é que faz isso? O Kiko. É o nome de Jesus, que tem poder. E nós, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente esquece disso. Situações complicadas que passamos, e a gente esquece de clamar, o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, primeiro, expelirão demônios. Queridos, o mundo está encharcado de pessoas endemoniadas. Você fica ali meio com um ranço com aquela pessoa, você tem que amar a pessoa, mas expulsar o demônio que está nela. Mas nos falta muitas vezes discernimento espiritual. A gente acha que a pessoa é arrogante, que a pessoa é chata, que a pessoa é isso e aquilo, e pode ser que a pessoa esteja endemoniada. Segundo, em meu nome falarão novas línguas.
Parece que a igreja esqueceu do batismo com o Espírito Santo. Parece que foi uma onda que passou e acabou. Não, o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Ele é Deus. E nós precisamos praticar a oração em línguas. Ah, mas eu não sei o que eu estou falando. É para você não saber. Porque se fosse para saber, você oraria com entendimento. Muitas vezes nós estamos lá com um problema, falando: Deus, esse problema é tão grande para mim, por favor, Deus, elimina esse problema, faz isso para mim. E aí você começa a orar em línguas, e o teu espírito começa a falar com o Espírito de Deus, e você começa a orar falando assim. Estou só usando uma suposição: Deus, não deixa o problema está tratando com o meu caráter, com o meu temperamento, o problema está fazendo eu buscar mais o Senhor, ler mais a Bíblia. Nós precisamos retomar. O Espírito Santo não pode ficar calado no nosso meio. Um dia, quando começamos a aprender as coisas, os dons do Espírito Santo, um domingo de manhã lá em Curitiba, eu não sabia, não existia, hoje se tornou meio modismo. Veio a voz do Espírito Santo e eu fiquei com medo de falar. Falei: e se for coisa da minha cabeça? Aí eu fui, peguei o microfone, a gente deixava o microfone aberto, e eu falei assim: ó, Deus está falando que tem uma pessoa que chegou aqui e está com um problema, está com uma dor no braço direito. E saí. No que eu estou saindo assim, o Espírito Santo volta e fala que é no ombro direito. Voltei e falei: ó, no ombro direito. Terminou o culto, uma mulher que a Miriam já conhecia, uma dentista. Ela tinha brigado com o marido dela e ela tinha falado naquela manhã: eu vou num culto. Se o Senhor existe de verdade, fala comigo. E quando ela entrou no culto, ela começou a sentir dor. E quando eu fui ali na frente e falei do braço direito, ela falou para Deus: mas não é meu braço, é meu ombro. Deus fez voltar e falar do ombro. Onde estão os dons? Sinais que acompanham. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber... Irmãos, aqui não é para a gente sair caçando serpente por aí. Aqui nós lembramos do caso de Paulo, pegando os gravetos, a serpente. O pessoal: nossa, o cara nadou e veio morrer na praia. Esse devia ser muito ruim. Ele chacoalhou a serpente no fogo, a cobra no fogo, e estavam esperando ele inchar e morrer, e ele viveu. Por quê? Pegarão serpentes, se forem picados, beberão coisas mortíferas. Poderia contar histórias de missionários aqui que tentaram envenená-los, e nada aconteceu. Não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão. Quantos creem nisso? Quantos têm imposto as mãos nos enfermos? Quantos têm colocado a mão e ordenado? Eu contei semana passada, o Jonas mandou um videozinho, o senhorzinho que nós fomos chamados para orar lá no quarto, ele estava morto. Nós oramos com ele. A última vez que nós fomos, eu olhei ele sentadinho lá, participando da reunião. Agora já está comendo, já está no meio de todo mundo. Há poder no nome de Jesus. Vamos praticar, amados. Jesus nos deixou essa ordem. Uma missão: ir. Nós somos um grupo pequeno. Wesley e Cristina são bênção aqui no nosso meio. Alguém vai ter que fazer o que eles estavam fazendo. Talvez seja Miriam e Kiko. Não sei, a não ser que alguém fale: olha, eis-me aqui. Uma mensagem, o Evangelho. Ah, mas por que está enviando? Porque tem gente que nunca ouviu falar, nós aqui já ouvimos.
E o Wesley, ele é evangelista. Ele tem esse ministério itinerante. Eu, tanto eu ouvi do Wesley, eu acho que até já passou a hora do Wesley ir embora. E uma pessoa como o Wesley, se ela fica muito tempo num lugar, ela começa a dar problema. Porque o coração dela quer ir embora. Uma mensagem, um evangelho, um chamado, crer, quem crer será salvo. Uma promessa, o poder dele, a presença dele na missão. A pergunta é, se temos uma missão, estamos cumprindo com a missão? Ah, Kiko, mas nós somos uma igreja pequena, não tem problema. O recurso não é nosso, é dele. Amém? Eu quero fazer um apelo, dividido em duas partes. Há alguém aqui que ainda não é de Jesus, não crê em Jesus e está sendo condenado e hoje entendeu que precisa de Jesus porque Jesus lá na cruz morreu por você. E outro lado do apelo é, você já tem Jesus no coração? Como que você tem respondido a Ele? Você tem falado de Jesus para os outros? Muitas vezes a gente pensa assim, ó, não, falar de Jesus é na igreja, falar de Jesus é na campanha evangelística, falar de Jesus... Querido, onde você está no teu trabalho? Eu quando aceitei Jesus, eu fazia cartaz, colocava no mural lá do banco, eu atendia o telefone, eu era responsável por 2 tipos de aplicação, overnight e outro lá que eu não lembro o nome. Os caras das firmas, os grandões ligavam e eu decorava um versículo e a primeira coisa que eu falava no telefone era o versículo. Mas se eu fizer isso no meu emprego, eu sou mandado embora. Se você for mandado embora, Deus vai dar o melhor para você. Você precisa criar coragem. Um dia eu fiz um cartaz, letra de um hino. Bem pouco importa eu habitar em altos montes à beira-mar, com Cristo em mim. Com Cristo ali é céu para mim. E tinha ali montes altos, altos montes. Aí um voo lá porque daí aparece todo mundo, né? E eu pensava, será que eles estão lendo? Aí chegou um e falou assim para mim, Kiko, você escreveu errado. Eu falei, por quê? É Monte Mor, não é Altos Montes. Eu falei, ele está lendo. Eu trabalhava no caixa, eu pegava, comprava folhetos, cada um que eu atendia no caixa. Você não tinha medo de ser mandado embora? Eu não, tenho medo de ir para o inferno. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa ordem continua sendo aquilo que está no coração de Cristo para a igreja. Quero convidar você a ficar em pé.